Olá! Eu quero conversar com você sobre filogeografia. Filogeografia é um campo que abrange tanto a filogenia, genética de populações e a biogeografia. Aves, em 1987, cunhou esse termo, porque ele associou os estudos de genética de populações com a filogeografia. Ou, com a filogenia, gente. E aí, o que acontece, então, com essa união de áreas? A gente tem um campo super complexo e interdisciplinar. Por quê? A gente visa estudar as linhagens das espécies no tempo e no espaço. Então, eu preciso de muitos elementos para que eu consiga compreender a história demográfica dessa espécie. Isso exige um conhecimento sobre o clima de antigamente, sobre a geologia, ou seja, surgimento de montanhas ou rebaixamento de montanhas, as invasões e incursões marinhas, tantas coisas que a gente tem que analisar. Eu estou citando aqui muito superficialmente, tá bom? Mas a gente vai, no canal tem uma aula mais complexa, bem mais complexa, sobre filogeografia. E aí, nesse campo de estudo, a gente tem que também pensar tanto numa amostragem apropriada dos indivíduos em campo, e aí você precisa pensar bem qual que é o objetivo norteador do seu trabalho. Não dá para sair coletando igual doido e depois não saber como que você vai utilizar isso. Porque para a filogeografia é interessante que a gente tenha uma boa representação da ocorrência da espécie que você está estudando. Uma dica legal é conheça a ecologia da sua espécie, veja como ela é direitinho e observe os pontos de ocorrência dela. Tem vários bancos de dados aí que você pode pegar a coordenada e plotar no mapinha para que você faça o planejamento das suas coletas. Ah, Natália, mas eu quero fazer estudos filogeográficos e não tenho dinheiro. Gente, é complicado, porque é muito caro fazer isso. Mas uma boa alternativa é que você entre em contato com museus e herbários e lá eles com certeza te darão um pouquinho de amostra de alguns indivíduos. Ah, mas vai ser pouquinho. Antes pouquinho do que nada, né, minha gente? Às vezes alguns revisores reclamam, o professor... Ah, mas tem um indivíduo aqui. Tá, mas é um indivíduo lá no meio da Amazônia que você conseguiu. Olha, quão difícil é a gente fazer coleta, embrenhar, né? Ter o recurso para isso. Aí você explica, olha, foi o que a gente conseguiu, o recurso é escasso, mas o importante é que antes de você fazer essa decisão do seu estudo, tenha em mente que é algo trabalhoso, então você tem que ter um bom planejamento, beleza? Outra coisa importante é o número de indivíduos, já que eu acabei de falar, um indivíduo seria um problema? Bom, um sítio amostral não, especialmente quando a gente for fazer a árvore de coalescência e tudo mais. Só que eu tenho que entender que não dá para fazer filogeografia com um indivíduo por sítio. Não dá. Você ter um ou outro, porque realmente acontece, é onde a gente consegue as doações de herbário ou então de museus, tudo bem. Mas o trabalho em si ele não pode consistir majoritariamente de um indivíduo por amostra. Por isso é importante, como eu disse, fazer este planejamento e aí trocar figurinha. Descobre aí quem está trabalhando com o seu bicho, com a sua planta. Veja como é que vocês podem se organizar para trocar figurinhas. E aí vocês, então, conseguem ampliar bastante a amostragem de vocês. Eu fiz isso no meu doutorado, foi fantástico, enriqueceu bastante o meu trabalho e também da minha amiga, que a gente trocou figurinhas. Bom estudar bastante, porque como eu disse, é uma disciplina bem complexa, porque ela pega vários aspectos para que você consiga entender o todo, né? Então, as questões de pólen, fóssil, entender a ecologia, como eu falei, para saber se a sua espécie ela era dispersa, se for planta, pela megafauna, porque de repente aí você tem alguma assinatura, ou se a sua espécie era dependente de água, quem sabe as incursões marinhas que ocorreram nortearam a história demográfica desses indivíduos. Por isso é importante, muito importante entender de ecologia e descobrir onde elas estão, para que você faça um bom trabalho. E importantíssimo também que a gente tem que pensar, como é que eu vou, então, uma vez feito isso, estruturar e escolher os meus marcadores? Gente, marcadores em filogeografia é uma coisa muito complexa. Primeiro que o sequenciamento de nova geração está, assim, vindo como um trator e, assim, trazendo outros olhares, outras abordagens, mas não é todo mundo que tem acesso a isso, mas está barateando. Mas, enquanto isso, pensemos aqui no Sanger. Como é que eu vou fazer um estudo filogeográfico com esses marcadores? Qual marcador eu utilizo? Veja se já tem na literatura alguma coisa, mas você precisa fazer um screening. O que seria um screening desses marcadores? Você vai pegar diversos marcadores moleculares já descritos
E aí você vai pegar mais ou menos de 3 a 4 indivíduos por sítio e escolha aqueles mais distantes entre si. Isso é uma sugestão da minha experiência, viu, gente? Não é que é uma coisa assim, é isso que tem que fazer, mas funcionou para mim. Quando você tem esse screening, né, você vai conseguir ver mais ou menos o comportamento. É um teste inicial para que você não gaste dinheiro e pegue os seus primers e jogue em todos os indivíduos e de repente descubra que ele é monomórfico. Como assim? Monomórfico é quando aquele primer, quando aquela região ela não tem variação entre os seus indivíduos. Imagina que é como se eu escolhesse como marcador o branco do olho. Como é que eu vou diferenciar as pessoas por branco do olho? Você não diferencia, né? É a mesma coisa o marcador genético. A gente precisa procurar um que seja altamente variável para que ele nos dê uma informação e a gente consiga, então, fazer a nossa pesquisa, comparar com outros trabalhos, elaborar a nossa discussão, interpretar aqueles padrões que nós encontramos. Ou não, tem gente que não gosta que fala de padrão. Mas, enfim, encontrar uma explicação para aquilo que a gente tem observado dos nossos dados. Então, uma dica legal de falar para vocês: tomem cuidado com os marcadores que são expressos. Por quê? Porque os marcadores que são expressos, via de regra, são mais conservados. Eles vão expressar essa região do DNA lá na frente, vai desencadear no aminoácido. E aí, então, tem estruturas que são altamente conservadas. Para que você vai mexer com isso? Tente encontrar marcadores intergênicos, né? Ou então introns, que de repente você encontra maior variação genética para essas regiões. Mas, como eu disse, é uma caixinha de surpresa. Então, você dê uma olhada na literatura, veja se já teve algum trabalho que estudou a sua espécie, uma espécie irmã, um grupo irmão, uma família. A partir disso, utilize os marcadores dele ou algo que você acha interessante, mas não jogue em todos os seus indivíduos, você pode jogar muito dinheiro fora. Busque fazer isso só para alguns indivíduos, sei lá, escolha 5, 4 regiões, as mais distantes possíveis geograficamente. E aí você coloca e vê aquele que tem variação. O que mais tiver variação, aí você escolhe para os seus trabalhos, tá bom? Acho que a dica de hoje é essa. E se inscreva aqui no canal, no Entenda Genética, no nosso Instagram, Facebook. E eu sempre estarei aqui coisas que eu acho que pode acelerar ou otimizar para vocês os trabalhos. E se tiver alguma sugestão de tema, gente, coloca aqui que eu buscarei trazer de uma maneira bem tranquila para ajudar quem precisa, tá bom? Beijo grande e até breve.